E aí galera, tudo tranquilo? Vamos trabalhar. Agora vimos o nosso amigo Francis Bacon, né? O último dos antigos, primeiro dos modernos. Agora vamos cair nos modernos de fato, certo? E o negócio é o seguinte: o primeiro que a gente vai ver é o nosso amigo René Descartes, certo? O Descartes é um cara muito interessante porque ele é o primeiro cara que faz parte de um movimento chamado racionalismo, que é muito importante para o pensamento humano. Eu acho que desse lado aqui vai ficar melhor para vocês darem uma olhadinha. Isso, certo? Vou escrever aqui, ó, René Descartes. Descartes ficou conhecido também pelo seu nome latino, que é Renatus Cartesius. Opa! Cartesius? Exatamente. Plano cartesiano, foi criação dele, viu? Vocês que gostam tanto de matemática, deveriam gostar. Matemática é muito maneiro, certo? Então, olha só, o nosso amigo Descartes é um grande pensador do século XVII, certo? Século XVII, isso mesmo. Beleza? Descartes, século XVII. E aí, qual é a parada? O nosso amigo Descartes, ele é muito famoso por ser o pai do racionalismo, certo? E o que é o racionalismo? É uma corrente de pensamento que busca compreender o mundo a partir da razão, beleza? De maneira mais lógica, de maneira mais prática, é o seguinte: o racionalismo tende a enxergar o mundo a partir de uma representação, certo? Os racionalistas acreditam que é possível, principalmente Descartes, compreender o mundo através de uma representação, sem pegar de fato na coisa do mundo para compreendê-la. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, eu quero medir uma praça. Eu preciso ficar lá, aquela praça de, sei lá, 400 metros quadrados, eu preciso ficar com um medidorzinho de 3 em 3 metros? Não, não preciso. Eu posso buscar uma representação daquela praça num papel. Eu faço uma escala, sacou? Então eu vou lá e faço, por exemplo, eu quero construir um canteiro naquela praça. Eu posso fazer todas as medidas, trabalhar com todas as medidas no papel, fazendo escala, sacou? Fazer aquela escala, né, de não sei quanto para não sei quanto, que eu não entendo desse negócio, mas, por exemplo, se tem lá 400 metros, né, quadrados, eu vou, reduzo e transformo esses 400 metros quadrados em 40 centímetros. Se bem 40 centímetros ainda é grande, né? Dá para fazer vamos lá, transforma em 4 centímetros, né? Fica pequenininho. Olha só, cara, 400 vira 4. Claro que a proporção não vai ser essa, não dá para fazer um meio do caminho. Tipo, os 400 metros quadrados viram 20 centímetros, entendeu? Mas dá para fazer direitinho, ou seja, a gente pode representar as coisas do mundo de forma racional, não precisa lidar com a coisa do mundo de fato, entendeu? E uma outra forma, uma parada importante para a gente entender o que é o racionalismo é o seguinte: o conhecimento, de acordo com esses pensadores, vem da razão, não da experiência sensível, ok? Então o conhecimento vem da razão. Eu não preciso mais ter experiência sensível com as coisas, certo? E depois, quando a gente chegar no outro grupo, que é o grupo que acredita que o conhecimento precisa da experiência, que eu não vou dizer o nome agora para não dar spoiler, né? E aí a gente tem um embate interessantíssimo entre o racionalismo e o... Isso. Achei que eu fosse falar, né? Não, bacana. O outro grupo já acredita que a razão é fundamental, né? Que a experiência sensível é fundamental. E aí tem um argumento muito bom do racionalismo sobre isso, mas eu vou deixar para depois. Então, por enquanto, vamos entender qual é a ideia do Descartes. Então, ó, Descartes começa a observar que a gente precisa da razão.
Nós não podemos confiar nos sentidos para o conhecimento. Então veja bem, a característica do Descartes é usar do argumento cético. Ele começa a duvidar de forma extrema, dúvida extrema, de que? E questionamento. Ele faz uma dúvida, ele desenvolve uma dúvida extrema e um questionamento sobre tudo, absolutamente tudo que nos cerca, beleza? Dúvida extrema e questionamento acerca da existência de tudo, absolutamente tudo, como eu já disse, que nos cerca. Existência de tudo. Então ele pega emprestado um ceticismo bacaninha, né? Para quê? Simplesmente para fazer essa dúvida, entendeu? Mas ele tem um propósito em cima dessa dúvida. Por isso que ele... Para quem não está sacando, quando eu falo ceticismo, cético em grego é skepsis. Skepsis significa análise. E os céticos, principalmente os antigos, né, os pirrônicos, tinham essa característica de submeter tudo à análise. Só que os céticos pirrônicos não tinham uma doutrina para colocar no lugar da doutrina que eles derrubavam. Eu acredito que o conhecimento vem da experiência. Aí um cético pirrônico vem, estuda e me prova por A mais B que aquilo não faz sentido. O grande lance dos céticos é que não existia essência, não existia uma doutrina mais certa que a outra. Tudo para eles era aparência. Estou sacudindo a mesa aqui. Tudo para eles era aparência, entendeu? Tudo para eles era aparência. E o Descartes não é assim, ele acredita numa doutrina filosófica, né? Ele só usa o argumento cético, beleza? Então ele faz uma dúvida sobre a existência de tudo, beleza? Inclusive da própria existência. Acerca da existência de tudo. Inclusive da existência dele próprio. Mas por que ele faz esse questionamento? Deixa eu explicar para vocês o seguinte. Dele próprio. Inclusive dele próprio. Estou com meio ideogramas aqui, né? Árabe, japonês, mas está tranquilo. Então olha só, o lance do Descartes é o seguinte, ele observa que tudo que a gente conhece, tudo que a gente pode afirmar que existe, é a partir dos sentidos. Essa é a observação básica que o Descartes faz. Tudo que eu posso afirmar que existe é por causa dos sentidos. Só que tem um problema, cara. Quem nunca foi enganado pelos sentidos? Quem nunca está andando na rua e viu, e olha lá, Pedrinho, meu camarada, quando vai chegando perto, caraca, não é o Pedrinho não, era só alguém parecido, quase passei uma vergonha. Todo mundo já passou por isso, então a visão já te enganou. Quem nunca ouviu a voz, e é o fulano, e não, era um cachorro latindo. Sacou? Então isso mostra que os nossos sentidos são falhos. E aí vem a dúvida extrema do Descartes. Se os sentidos já me enganaram uma vez, eu não vou dar chance de eles me enganarem de novo. Eu não posso me dar ao luxo de correr o risco desses sentidos me enganarem mais uma vez. Eu preciso ter certeza do meu conhecimento, tem que ser concreto. Então, com isso, Descartes chega a uma determinação bastante radical, que é a seguinte: os sentidos, olha só, hein? Os sentidos, né? Visão, audição, tato, paladar, olfato, entendeu? Os sentidos são inimigos. They are the enemy. Beleza? Na busca pelo conhecimento seguro, por um conhecimento que seja irrefutável. E por que isso? Porque eu já expliquei para vocês, os sentidos nos enganam, cara, não adianta, vez ou outra você se engana. Que cheiro de mijo? Não, é Cheetos. Certo? Então, cara, esse tipo de coisa mostra que, para o Descartes,
já me enganou, já enganou muita gente, então não dá para confiar. Os sentidos são inimigos. E aí é nesse ponto que o Descartes fala, cara, se eu tiro os sentidos, eu não tenho como afirmar a existência de nada. Se eu tiro os sentidos, eu não posso afirmar a existência de nada, nem a minha própria. Calma aí, não é assim não, não é assim não. Descartes pensa uma coisa, ele pensa uma coisa. Quem conhece já se ligou agora. Se eu... Nossa, tô com alergia aqui. Se eu fecho os olhos, ainda no escuro, eliminei a visão, silêncio absoluto no meio da madrugada, tipo eu tô gravando agora de madrugada, eliminei a audição, tapo o nariz de forma bem firme, tapo o olfato, não tenho nada na boca para mastigar ou sentir o gosto, não tem paladar, e não encosto em nada, né? Fico parado, sem encostar em nada, parado assim, me encostando e sem me movimentar. Eliminei o tato, eliminei os sentidos. Mas eu consigo ainda assim perceber a minha existência. Por quê? Porque eu estou pensando. Bum! Aí é o ponto central do Descartes, sacou? Então ele diz, calma aí, a partir do pensamento eu consigo afirmar a minha existência. Mesmo sem os sentidos, é a única coisa que faz com que eu possa afirmar a minha existência. De fato, é o pensamento. Então é isso. Daí vem uma frase super famosa do Descartes, que começa assim, cogito, não, eu não sei latim, então vou falar em português mesmo. Duvido, logo penso. Então se eu estou duvidando da minha existência, eu estou questionando, então eu penso. E se penso, logo sou. Mas acabou ficando famoso como existo aqui em português. Mas ser e existir são diferentes dentro da filosofia, né? Vamos ver Parmênides. Ser é mais vasto, é mais abrangente do que existir. Beleza? Ser é também, o ser engloba também aquilo que não existe, mas pode ser pensado. Então ser é tudo aquilo que existe, mais aquilo que não existe, mas pode ser pensado. Então ser é mais abrangente, entendeu? Mas enfim, ficou famoso, já caiu em provas de vestibular assim, então vamos fixar assim, né? Penso, logo existo. Na verdade, penso, logo sou. Mas eu não entendi essa frase aqui, JL. Volta uns 3 minutinhos e preste atenção na explicação que eu estava passando sobre o momento de eliminar os sentidos. Mesmo eliminando os sentidos, você consegue... sem os sentidos, você não consegue perceber nada à sua volta. Tudo que a gente percebe, a gente depende dos sentidos. Exceto a nossa própria existência. A nossa própria existência a gente consegue perceber pensando. Beleza? Isso me lembra de uma canção do Metallica chamada One. Procurem a letra e a tradução, vocês vão entender. Bacana.